Olá, tudo bem? Meu nome é Carol, esse é meu marido Felipe e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor e adoração ao nosso Jesus Cristo. Nós vamos tocar um louvor, caso você não conheça, é só você clicar na barra de descrição do vídeo para você poder louvar e adorar esse Deus maravilhoso conosco. E no final desse louvor também tem uma pequena mensagem que eu espero que fale ao seu coração. No nome santo de Jesus, e que a paz do Senhor esteja com você e que Ele fale ao seu coração. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor
pode dizer, neste dia eu sou livre, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Eu tenho uma mensagem hoje maravilhosa e eu quero compartilhar com você neste dia, para você que está acessando o canal. Se você tiver uma Bíblia, abre no livro de Jó. Mas primeiro eu vou te contar. Você conhece quem foi Jó? Eu vou te contar bem por cima. Depois, se você tiver uma Bíblia, você pode conhecer melhor a história dele. Jó foi um homem muito rico, muito bom, muito honesto, né? Ele tinha muitos gados, muitos filhos, né? Na Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, né? E ele era o homem mais rico de todo o Oriente. E os filhos dele viviam em festas, né? Em banquetes. E ele era tão visto como bom, né? Que ele pegava e ele acordava de madrugada para fazer sacrifícios para os filhos dele, né? Para eles serem purificados do pecado, né? Ele orava pelo pecado dos filhos dele, né? E Deus se agradava muito dele. Mas isso me fez pensar quando eu li, né, a história de Jó. Tem uma pregadora que eu gosto muito, que ela é a pastora Helena Tanuri, e ela sempre fala assim para os filhos dela: olha, Deus não é vô de ninguém, Deus é pai. Então, cada um de vocês tem a responsabilidade pela sua salvação, de confessar seus pecados, de ter amizade com o Senhor. E isso ficou na minha cabeça, e eu também falo isso para os meus filhos, né? Que Deus, ele é nosso Pai, ele nos ama, mas ele também corrige os filhos que ama. Ele quer que a gente ande por caminhos bons, para que tudo vá bem na nossa vida. E Jó era esse tipo de pessoa. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que você nunca fez mal para ninguém, você vai bem no seu trabalho, você tem uma linda família, né? E de repente vem um vendaval, acontece alguma coisa, você perdeu sua esposa, os seus filhos morreram, ou de repente você perdeu aquele emprego que você tanto gostava, né? Você andava certo e de repente você viu que você perdeu tudo, ainda mais nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, né? E foi o que aconteceu aqui em casa. O meu marido, né, eu pedi autorização para ele, se tudo bem para ele eu contar um pouco do nosso testemunho que nós passamos nessa quarentena. E isso aconteceu na nossa casa, né? Tava indo tudo bem, né? Eu vendo bolos, doces, né? Bolos no pote, esse tipo de coisa. E eu trabalho em casa para poder ficar com os meus filhos. E ele trabalhava numa firma, né? E ele foi cortado, mandado embora. O patrão não queria despedir ele, mas acabou despedindo ele, né? Mas aí depois eu conto para você. Vamos lá? Tá em Jó, número 14, capítulo 14. A versão da minha Bíblia tá: a nossa vida é curta. E eu vou ler para você acompanhar comigo. E se você não tiver, preste atenção, por favor. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então, por que nos dá atenção? Já estava falando com Deus. E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Tu marcaste quantos meses e dias que cada um vai viver, e isso está resolvido, e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e nos deixe em paz, até que o nosso dia chegue ao fim. Como chega o fim, o dia do trabalhador.
Para uma árvore, a esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que suas raízes envelheçam e seu tronco morra na terra. Basta um pouco de água e brota soltando galhos, como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? E essa é a pergunta que Jó fez ao Senhor, porque de repente ele viu que ele perdeu toda a família dele, os filhos dele morreram, né? Ele perdeu as riquezas dele, né? O que era mais importante para ele, ele perdeu. E eu queria falar disso com você hoje. O que você tem perdido com tudo isso que está acontecendo no mundo, ou antes até de tudo que aconteceu você perdeu, que é tão valioso na sua vida? Família, um emprego, um carro, uma casa. Eu não sei, mas eu vou contar para você o nosso testemunho. Que nem eu estava falando para você, estava indo tudo bem, né? E o meu marido, de repente, ele foi dispensado porque os caminhões da firma dele não podiam mais passar a fronteira. Então eles ficaram sem trabalho. E o chefe dele, né, com muita pena, disse: olha, eu vou ter que te dispensar, né? Mas a gente sempre pensa assim: não, logo você vai arrumar outro emprego, vai ficar tudo bem. Mas não ficou, porque as empresas aqui na nossa cidade foram fechando, foram mandando gente embora, né? O nosso presidente, né, e o Ministério da Saúde pediu para todo mundo ficar em casa, não sair, as escolas começaram a fechar. Eu que trabalhava na rua vendendo doces, né, eu também tive que parar. Então você imagina como nós ficamos aqui. Ou às vezes até você passou algo pior que a gente. Mas eu espero que essa palavra fale com você. E nós passamos muito sufoco. Mas em todo esse deserto que a gente passou, a gente aprendeu. Deus mostrou o seu amor através do nosso sofrimento, da nossa preocupação, que a gente vai comer amanhã. Ai, o chinelo do menino estourou, e agora? Não tem gasolina. Mas o Senhor sempre vinha com a providência. Eu vou contar só uma das coisas, porque é muito difícil você ver as contas se acumulando, né? E às vezes você tem que pedir ajuda para a família. E a família às vezes também já tem as suas contas para pagar. Então a gente passou uma situação muito difícil, muito apertada. E eu vou contar só uma coisa para você. Teve um dia que não tinha como comprar pão, estava acabando tudo aqui em casa. E eu fiquei preocupada, né? Nós somos cristãos, Deus está aperfeiçoando nossa fé, mas nós somos seres humanos também, né? E às vezes a gente se pega preocupado. E aí eu comecei a pensar: puxa, Senhor, foram quase 3 meses meu marido ficou desempregado. E eu pensei, foi a semana passada, tá? E agora acabou o pão. E fiquei com isso na cabeça. O que os meninos vão comer? Passou nem 1 minuto, a porta bateu. E quando meu marido abriu a porta, era um amigo que ele fez, que era pai dos meninos que meus filhos brincam, com um saco cheio de pão. E aí ele falou assim: olha, eu vim entregar para vocês. Eu senti no coração que eu tinha que dar esses pães para vocês. E eu tô compartilhando com as pessoas que eu tô sentindo no coração. Você pode até não acreditar no que eu tô falando, mas foi Deus que enviou esses pães. Deus, ele tem formas
de mostrar o amor dele que a gente menos espera. Quando a gente menos espera, menos imagina. Isso é só uma das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. E aí, o que aconteceu? Todo esse deserto, tudo isso que a gente estava passando, fez o que com a nossa família? Nós tivemos um período difícil. A gente não conseguia se dar bem aqui dentro de casa. Depois veio o tempo, não, vamos ficar unidos. Nós somos uma família. Nós choramos, nós passamos de tudo aqui que você pode imaginar. Não é fácil ficar com uma família dentro de casa sem poder sair. Quando nós começamos a nos unir, quando eu e meu marido decidiu, não, basta, essa situação não dá mais, a gente tem que conversar e mudar nossa história. E a gente começou a caminhar para mudar nossas atitudes em relação como casal, como família. Porque o que Deus espera de nós? Que a gente só se trate bem quando tá tudo bem e com o bolso cheio de dinheiro? Não, esse não é o amor de Deus. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não pode ver. Deus aperfeiçoou a nossa fé, nos ensinou a amar, ainda nos ensina, porque a gente não é perfeito. Perfeito só Jesus. Mas Ele tem nos aperfeiçoado, mostrado o caráter dele pra gente, o amor dele. E nós fomos aprendendo a amar uns aos outros. E ainda estamos caminhando. Porque a caminhada cristã é assim. Não existe crente perfeito. Mas a diferença é o quê? Que Jesus está com você ali. Ele está no barco com você. E Ele não vai deixar as ondas levar você para o alto mar. Pode entrar água no seu barco, mas Jesus vai estar lá com você para te ajudar. O Senhor é fiel. E aí nós oramos quase 3 meses aqui. E quando a gente se posicionou, o Senhor abriu a porta. E meu marido recebeu uma oferta de emprego, justo no salário que ele gostaria, com oportunidades que ele nem imagina que vai ter lá. São os milagres de Deus. Por isso, persevere e não desista. Eu não sei qual a área que você tem dificuldade, mas não desista. Vai até o fim para você receber a sua vitória. Vai ter mais gosto, mais felicidade. Nós rimos, nós choramos, porque você começa a lembrar tudo que você passou. Meu Deus, valeu a pena. Por isso que na Bíblia fala que o amor, ele vem junto com o sacrifício. Como é gostoso quando você se sacrifica, você aprende tantas coisas no deserto. E aí quando vem a vitória, você pode celebrar com o Espírito Santo, você pode se alegrar. Eu já comecei a cantar aquela música do Diante do Trono. Chama De Júbilo Eu Canto. E os meus lábios se encheram do seu louvor. Porque é isso que acontece. O Espírito Santo, ele nos encheu de alegria. E eu queria compartilhar essa alegria com você e dizer: não desista. Não desista. Tá difícil, permanece. Não desista. Fique juntinho com Jesus, converse com Ele, tenha intimidade com Ele, que Ele vai te ajudar. Ele vai te dar fé, vai te dar perseverança para você ir até o fim. E eu vou ler aqui para você. O mais importante, sabe o que a gente aprendeu? O
mais importante de tudo isso não foi o emprego, não é a comida que veio, o maná, não é nada disso. O mais importante que a gente aprendeu foi viver pela graça. Você sabe o que é viver pela graça? É a graça de Deus, o favor imerecido. Eu e você não merecemos nada. Nós somos egoístas, nós somos pecadores, cheios de falha. E o Senhor, mesmo assim, olhou para mim e para o meu marido, mesmo a gente errando com a nossa família muitas vezes, um com o outro, o Senhor teve misericórdia e de graça Ele nos deu graça. E a graça maior que tem é a morte de Jesus Cristo na cruz. Viva pela graça, a alegria da salvação em Jesus Cristo. Porque toda vez que você pensar no seu problema, você vai pensar: eu entreguei a minha vida a Jesus, eu aceitei Ele publicamente, e assim o Senhor Deus me reconheceu lá no céu. E um dia eu vou morar lá com Ele. O meu tesouro está nos céus.